Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Entretanto, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então Davi disse naquele dia: quem passar para ferir os jebuseus, irá pelo aqueduto subterrâneo, e eliminará os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia ou aborrece. Preste atenção nisso. Por isso diziam: nem cego, nem coxo entrará na cidade. Diga comigo: nem cego, nem coxo entrará na cidade. Olha para mim, vamos contextualizar, entender um pouco o pano de fundo, o contexto histórico da situação. A história de Davi, ela começa quando você conhece a maior parte, quando na verdade ele vai ser ungido por Samuel. Há todo um contexto se desenrolando. Vocês já sabem que Davi era filho bastardo de Jessé. Davi era deixado cuidando das poucas ovelhas, meio que escondido, mas aprovou Deus escolher o filho bastardo que ficava lá no fundo do campo, do pasto, para torná-lo rei de Israel. Quando Davi recebe a unção de rei na frente dos seus irmãos, mesmo sem ter sido convidado para o banquete, para o jantar, e Deus decidiu honrá-lo no meio dos seus irmãos, Davi recebe a unção e volta novamente para o meio das ovelhas. Davi tem cerca de 16 a 17 anos quando ele vai viver a experiência de receber a unção pelas mãos do profeta Samuel. O tempo vai se passando, Davi ele vai vencer o Golias, ele vai se tornar pajem de armas de Saul, o rei atual. O período vai se passando, Saul vai ser tomado por espíritos malignos, Davi vai tocar a harpa, dedilhar a harpa, e os demônios vão sair da vida de Saul, mas o coração de Saul vai se enraivecer contra Davi ao ponto de persegui-lo, a ponto de tentá-lo matar, lançar lanças contra ele e empregar uma perseguição contra a vida de Davi. Muito tempo se passa, Davi na verdade vai estabelecer o seu reino. Depois, quando ele atinge a idade de 37 anos de idade, 20 anos se passaram após receber a unção sobre a sua cabeça. Só depois de 20 anos que ele é ungido, é que ele vai conseguir estabelecer o seu reino. Davi vai conseguir unir as 12 tribos e reconhecê-lo como rei de Israel 7 anos e meio depois da morte de Saul. Para vocês verem que há um período de tempo entre a unção e o cumprimento da totalidade do propósito que Deus tem empregado na nossa vida. Davi, em meio a tudo isso, ele vai enfrentando perseguição, ele vai enfrentando adversidade, ele vai enfrentando oposição, e então, até chegar no período em que Davi vai conseguir unir as 12 tribos. O texto que nós lemos aqui vai falar quando Davi chega na região dos jebuseus. E Davi, ele decide tomar aquela cidade. Davi reinou por 33 anos sobre Israel. E então ele decide tomar essa fortaleza, chamada Fortaleza de Jebu. Essa fortaleza, a região foi tomada pelos jebuseus. Gênesis 10:16 vai te mostrar isso. Era uma fortaleza muito bem fechada. Era uma fortaleza muito bem guardada, tanto que quando Davi decidiu no seu coração que iria tomar essa fortaleza e faria dali a sua fortaleza, quando os jebuseus sabem que Davi emprega um ataque contra eles, os jebuseus olham e desprezam Davi no seu coração, ao ponto de olharem para Davi e dizer assim: apenas os coxos e os cegos é suficiente para defender a nossa fortaleza contra Davi. Aqui começa toda a aversão, algo que brota no coração de Davi. A fortaleza de Jebu, dos jebuseus, ela era sobre o monte que hoje nós conhecemos como Monte Sião, onde Davi vai estabelecer a sua cidade, vai estabelecer a cidade de Davi, e onde você conhece toda a história, tanto histórica quanto aquilo que é profético e escatológico acerca desse lugar. Então, quando os jebuseus desprezam Davi no seu coração, e eles usam essas palavras dizendo: apenas os cegos e coxos que nós temos aqui é suficiente para defender a nossa cidade contra Davi. Algo brota no coração do Davi, algo surge no coração de Davi.
não apenas contra os jebuseus, mas contra a expressão que os jebuseus usam. Cegos e coxos são suficientes para defender. Davi era estrategista de guerra, como vocês sabem. Davi, então, ele usa uma estratégia, e ele consegue tomar a cidade usando os arquedutos da cidade. Ele entra pelos arquedutos subterrâneos que fornecem a água, junto com os seus valentes, e então ele toma de súbito a cidade. Ele surpreende os jebuseus e mostra que Deus era com Davi, independente de qualquer fortaleza. Mas essa palavra ficou no coração de Davi. Essa afronta ficou no coração de Davi. Essa expressão ficou no coração de Davi. E aqui se inicia então essa aversão no coração de Davi. Quando Davi estabelece sobre o monte Sião, onde era a fortaleza de Jebu, ele então estabelece a cidade de Davi, a fortaleza de Davi. Ele manda pôr na entrada do portão de entrada da cidade uma placa dizendo o que nós acabamos de ler aqui no versículo de número 8: nem cego e nem coxo entrará nesta cidade. Ele coloca em letras garrafais na entrada da cidade: nem cego e nem coxo entrará nesta cidade. Davi expressa o seu sentimento contra os jebuseus dessa maneira. Mas acaba que com essa atitude de Davi, que com essa ação ou reação de Davi, a fama e a notícia que corre é que Davi menospreza, aborrece, tem aversão a coxos e cegos. Dentro de uma visão bíblica, a cidade de Davi representa a segurança do reino de Deus. Dentro de uma visão bíblica, Davi é a tipologia do próprio Deus. Dentro de uma visão bíblica, a cidade de Davi representa o reino de Deus que é proposto a cada um de nós. Dentro de uma visão bíblica, os jebuseus, eles representam aqueles que vivem no mundo e que não aceitaram o reinado que Deus tinha sobre a vida deles. Os jebuseus são resistentes. Os jebuseus são aqueles que não aceitam o que Deus tem, o propósito que Deus tem. Dentro desse contratempo aqui, quando nós olhamos todo o fato histórico acontecendo, quando Davi cria aversão contra os jebuseus, contra os cegos e os coxos, e ele diz: os cegos e coxos deveriam ficar de fora. Davi cria uma barreira, um obstáculo, para que alguns não tenham acesso à cidade de Deus, não tenham acesso à conquista, não tenham acesso a todos os benefícios que a cidade de Davi tem para oferecer. Imagine o conforto lá dentro, imagine a vida boa dentro do reino, dentro da cidade, mas alguns são excluídos, alguns são deixados de fora, alguns não podem entrar, alguns não podem desfrutar, alguns são olhados como aqueles que são desprezados, a classe inferior, a classe insignificante, porque Davi disse: eu imagino cegos e coxos miseráveis chegando à porta, necessitados de ajuda, mas na porta tinha alguns com a sua caneta na mão, com a sua agenda na mão, olhando e dizendo: não, aqui você não pode entrar, você não tem acesso. Quando chegavam os maiorais, eles diziam: teu nome está na lista, entra. É óbvio que dentro de um contexto, de uma aplicação sacerdotal, o livro de Levítico diz que aquilo que era oferecido não podia ter defeito, tanto o sacrifício quanto o sacerdote. Mas o que eu estou falando aqui é acerca de reino de Deus. O que eu estou falando aqui é acerca de nós também termos acesso ao reino de Deus. E como acessar aquilo que foi proibido o acesso? Como acessar aquilo que foi negado o acesso? Como acessar aquilo que quando eu chego tem uma marca na minha vida, que é a tipologia da marca do pecado, dizendo: aqui você não entra porque o rei falou que você não pode entrar. Aqui só entra quem o rei disse que pode entrar. Não pode ter mancha, não pode ter defeito, não pode ter pecado. Vocês vão entender logo o que eu quero pregar. E isso vai perdurando.
O acesso é negado, o acesso é negado, o acesso é negado. E quantas pessoas que talvez tinham o desejo de ter acesso ao que o reino lhe oferece, mas não sabe como. Porque criou-se um estigma, criou-se um rótulo, criou-se algo de que você não pode ter acesso. Porque talvez olharam para a tua descendência, e aquilo que o teu pai, a tua mãe, a tua descendência, a tua família fez, sobrecaiu sobre você, e disseram, não, a família deles eram isso, era aquilo, e até hoje te rotulam por algo que os jebuseus cometeram. Por algo que os jebuseus do passado falaram. Foram aqueles que afrontaram Davi, não a descendência, não os demais cegos, não os demais coxos. Davi leva para o pessoal. Davi guarda isso no seu coração, isso é muito sério. E quantas pessoas que talvez são rotuladas por coisas que outros fizeram. E aí a sociedade te rotula e te nega acesso a tantas coisas, mas eu vim declarar que hoje você vai ter acesso a coisas que você não conseguia acessar. Pega isso aqui, é muito básico que eu vou pregar hoje. O que fazer então para acessar? Se tem uma placa enorme dizendo acesso negado. O que fazer para acessar se você não tem a senha do Wi-Fi? Como acessar então? É por isso que o reino de Deus é repleto de códigos. Então a primeira coisa que você tem que fazer para ter acesso é você saber usar o código de forma correta. Não diga assim, eu saberei usar os códigos de acesso correto. Observe bem, o texto diz assim, nem cego e coxos entram nessa cidade. As palavras de Davi, acesso negado, porta fechada. Você não tem acesso ao reino. Você não tem acesso ao que o reino te oferece. Aí vem Jesus. E quando Jesus vem exercer o seu ministério na terra, a Bíblia diz que ele haveria de vir de Belém, porque ele seria da descendência de quem? De quem? De Davi. A Bíblia diz que Jesus haveria de vir de Belém porque ele seria da descendência de Davi. E quando Jesus entra na sinagoga, o primeiro livro que ele pega é o livro do profeta Isaías. E ele vai dizer com letras garrafais para todo mundo ouvir: o Espírito do Senhor é sobre mim porque ele me ungiu para curar os enfermos, libertar os cativos. Então Jesus estava dizendo, eu vim para curar coxo, cego, leproso, doente. Observe o que eu quero pregar aqui. Aí Jesus também vem lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta de acesso. Aí o próprio Jesus diz e ainda vem dizendo também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo, ao mesmo tempo que eu sou a porta, eu sou o caminho. Ao mesmo tempo que eu sou o caminho e sou a porta, eu dou acesso ao trono do Pai, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ao mesmo tempo que ele diz, eu sou o caminho, a porta e dou acesso ao Pai, ele está dizendo, eu vim dar acesso para doente, para coxo, para leproso e para enfermo. Ao mesmo tempo que Jesus vem e diz assim, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, então eu vim para eles. Vocês estão aí? Jesus veio para curar. A Bíblia diz que muitos milagres não foram escritos, mas nem todos que encontraram com Jesus foram curados, porque muita gente talvez não tinha o acesso ao código. E se você quer acessar aquilo que parece que não vai ser acessado, você precisa ter o código de acesso. Ninguém abre a porta com a chave errada. Ninguém abre um cofre para descobrir o tesouro, aquilo que é valioso que está lá dentro, se não souber o código certo. Tem muita gente querendo acessar algo que está do outro lado, sem saber o código correto para poder acessar. Observe, teve alguém que descobriu o código, porque mesmo sendo cego, sabia o que Davi havia feito. A Bíblia diz que um certo dia, alguém soube usar o código.
Jesus estava passando na região de Jericó, e quando ele está entrando na cidade, tinha um cego muito mais inteligente que muita gente que enxerga e não consegue ver. E quando Jesus está passando, esse cego, a Bíblia diz que ele tira a capa de cima dele, o filho de Timeu, e ele começa a gritar em voz alta, dizendo: Jesus, filho de Nicodemos, Jesus, filho de Jessé, Jesus, filho... Por que isso? Jesus entendeu o código na hora. Jesus entendeu o desafio na hora. Quando o cego está dizendo assim: Jesus, filho de Davi, mostra que você tem a misericórdia que Davi não teve conosco aqui na terra. Mostra que você é capaz de ter a misericórdia que o grande Davi não teve. Mostra que você é capaz de demonstrar a misericórdia e o amor que Davi não demonstrou, por causa talvez da dureza, do sofrimento do seu coração, por causa da afronta. Quando Jesus ouve isso, Jesus para, se vira e manda chamar o cego, porque o cego está tendo acesso ao trono que os cegos não tinham. Davi aborrecia os coxos e os cegos, mas agora Jesus para e diz: traz esse cego aqui, que eu vou mostrar para ele que ele tem acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se for para aplaudir, faz com vontade, senão disfarça. O que eu quero dizer com isso? Você precisa aprender a mexer com o coração de Deus. Você precisa aprender a mexer com o coração do Pai. Você precisa saber chamar a atenção de Jesus para o teu lado. Você precisa saber o código certo. Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Jesus disse assim: tudo quanto pedirdes no meu nome crendo, recebereis. Aí você está dizendo: mas por que eu não recebo? Porque você ainda não soube mexer com o coração de Jesus da forma que tem que mexer. Leia, não vou pregar isso porque não dá tempo, mas leia o Evangelho de João, o capítulo 11, onde fala a história ali da ressurreição de Lázaro. Quando as irmãs de Lázaro mandam o mensageiro até Jesus, a expressão que ela usa é o seguinte: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Ela já vai na veia, no coração, e dizendo: tu amas? Aquele a quem tu amas. O cego vira de Jesus, filho de Davi: eu te reconheço como rei, eu te reconheço como Senhor. Mas a grande pergunta para o Senhor é o seguinte: Jesus, tu vai desprezar os cegos e coxos também, ou vai ter misericórdia no teu reino? Isso aqui mostra que Jesus tem poder para quebrar o jugo que você talvez carregou anos e anos de maldições da tua família. Isso aqui mostra que Jesus tem poder para quebrar o rótulo, a estigma que você carregava, que as pessoas olhavam e diziam: esse aí é daquela família, não vai, não dá certo. Aí Jesus se virou para você e disse: para eles não, mas para mim você é um ex-jebuseu, é um ex-cego, é um ex-leproso, é um ex-pecador, é uma ex-prostituta, é um ex-usuário de droga. Para mim, agora, você é nova criatura na minha presença. Fala assim: nós vamos mudar o acesso hoje. Você vai parar com esse negócio de fulano, ora por mim, ora por mim, ora por mim, porque a sua oração é mais forte. Não, você só precisa ter o código e o acesso não vai ser negado. Você está aí, irmão? Então, eu não sei se eu continuo, acho que vocês cansaram já. Então, o que Deus está olhando para nós hoje aqui, eu não vim aqui desfazer do Davi, não. Tem todo um contexto aqui. Se for pregar, vai 3 horas pregando. Mas entenda, eu estou resumindo um pano de fundo histórico e trazendo uma aplicação. Jesus, filho de Davi, mostra que tu tens a misericórdia que Davi não teve.
Mostra que no teu reino não vai ter uma placa escrita que os pecadores não entram, que aquele que um dia foi cego e não conseguia ter visão do reino, visão espiritual. Mostra que nós vamos ser perdoados e vamos ter acesso ao teu trono também. Aí Jesus vem na contramão da lógica. Os religiosos diziam, não toque em leproso. Jesus tocava. Os religiosos diziam, a mulher que tem fluxo de sangue não pode tocar no homem santo. Ela vinha, tocava na orla das vestes de Jesus, era curado. Aí os religiosos diziam, não pode se assentar com pecadores. Jesus se assentava com pecadores, perdoava os pecados e dizia que eles ainda iam fazer parte do reino de Deus. Aí Jesus vem para arrancar a placa. Olha para alguém aí, mas com a máscara ou com a mão na frente. Não olha não, diga para você mesmo aí, que não pode. Diga assim, a placa está sendo arrancada. Havia uma placa de proibição. Eu não vou pregar, não dá tempo. Mas lembra do Adão, quando ele é expulso e a espada fica lá, ele não pode entrar. Havia uma placa de proibição. Você não pode ter acesso. Você não pode entrar, você não pode desfrutar. Aí vem Jesus dizendo, tudo quanto pedirdes. Aí vem o cego e grita, Jesus, filho de Davi, vai se compadecer ou vai fazer igual a Davi? Aí Jesus olha e diz, o que queres que eu te faça? Aí o cego olha e diz, é óbvio, né, Jesus? Eu sei que o senhor está de brincadeira, mas eu vou falar. Não preciso de uma Mitsubishi nem de uma Ferrari agora não, só quero ver. Aí Jesus olha para ele e diz, veja o que Jesus está fazendo hoje. Veja o acesso que você não tinha. Começa a desfrutar daquilo que você achava que não tinha direito de desfrutar. Comece a receber aquilo que você achava que você e a tua família não tinha direito de receber. Você está aí ou foi embora, irmão? Está na hora de ter acesso à cidade. Está na hora de ter acesso ao reino. Está na hora de ter acesso àquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a primeira coisa aqui é como você acessa. Você tem que acessar com o código certo. Você tem que conhecer o código certo. Segunda coisa que eu quero aplicar para vocês aqui é muito básica. Acredite que sua hora de acesso vai chegar. E a placa vai ser tirada. Diga para você, a minha hora de acesso vai chegar. E a placa já está sendo retirada. Jesus ele mostra isso em uma das suas parábolas. Jesus ele mostra como a nossa hora do acesso chega. Em Lucas capítulo 14, versículo 15, ele diz assim, quando ele conta a parábola e a desculpa dos convidados, ele diz, e um daqueles que estavam com ele à mesa, ouvindo isso, disse-lhes, bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Jesus está contando uma parábola e diz, que tem alguém à mesa, e esse que está à mesa com o Senhor diz, bem-aventurado aquele que come do pão do reino de Deus, porque o pão do reino de Deus é a tipologia da provisão. É a tipologia de que no reino de Deus e na mesa do reino tem tudo aquilo que você precisa. A palavra bem-aventurado, transliterada e traduzida, significa felicitude ou felicidade. Feliz é aquele que come da provisão de Deus para a tua vida. Tanto que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Ele faz uma lista dizendo, não andei com crise de ansiedade, não andeis depressivo, não andeis ansioso por coisa alguma, pelo que há de comer, pelo que há de vestir, pelo que há de beber. Se você prioriza o reino de Deus, toda a provisão de Deus vai ser acrescentada na tua vida. Está pegando isso? Diga, minha hora vai chegar. Não, diga, minha hora está chegando. Só que ele está dizendo isso porque ele está à mesa. E só come do pão da mesa do reino quem tem acesso. Eu disse que só come do pão e da mesa do reino quem tem.
Diga, eu terei acesso. Agora, você não chega à mesa no local de refeição se você não entrar na casa, se você não entrar na cidade. O que tem a ver essa parábola com Davi? O que tem a ver essa parábola com o que nós acabamos de ler lá em 2 Samuel? Tem tudo a ver. Jesus aqui, ele estava se lembrando de Davi. E Jesus estava se lembrando de alguém que não tinha acesso à mesa e passou a ter acesso à mesa de Davi. Vocês não estão aí não, né? Jesus conhecia a história de Davi. Jesus sabia da placa que havia sido posta na frente da cidade. Jesus sabia que o acesso a coxos e cego havia sido... dois lembrou. Havia sido negado. Mas Jesus se lembrou que lá em 2 Reis, capítulo 9, um certo dia, Davi deu uma olhada e diz assim: eu preciso fazer alguma coisa pela descendência de Saul. Há alguém com quem eu possa usar de misericórdia. Aí vem alguém e diz assim, tem um filho de Jonathan, que quando ele tinha quase 5 anos de idade, ele caiu e ficou aleijado de ambos os pés, ele ficou coxo. Ele ficou coxo de ambos os pés. Qual é o nome dele? Mefibosete. Mefibosete, o que aconteceu com ele? No meio da guerra e da fuga, ele estava no colo da ama que cuidava dele, e de repente ele caiu. E depois dessa queda, ele ficou coxo, nunca mais pôde andar. Onde ele mora? Ele mora de favor em Lodebar, que significa terra de sofrimento. Jesus conhecia essa história. E quando Jesus olha para esse que está à mesa dizendo, bem-aventurado aquele que come do pão, da mesa do reino do Senhor, ele está se lembrando aqui de Mefibosete, que não tinha direito, mas passou a comer da mesa do rei, mesmo sem ter acesso à cidade. O Davi teve que olhar e dizer assim, manda buscar, vamos buscar ele. Vamos buscar o coxo. Eu imagino, não diz o texto assim, mas imagina comigo. A carruagem chegando e o coxo lá dentro. Quando o coxo chega, os soldados estão na porta da cidade dizendo, quem está dentro da carruagem? Mefibosete, quem é esse camarada? Abre para eu ver. Epa, ele é coxo, não pode entrar. Como que é? Ele é coxo, não pode entrar. Tem uma placa aqui. Aí eu imagino o serviçal olhado e dizendo assim, rapaz, manda um WhatsApp para Davi e pergunta se é isso mesmo, porque eu tenho uma ordem aqui dizendo que é para o coxo entrar no reino aí. Tem uma ordem aqui que é para o coxo entrar. Tem uma ordem aqui que é para o coxo ter acesso aonde ele não tinha acesso. Tem uma ordem aqui que é para aquele que era miserável, que morava em Lodebar, que vivia sofrendo, que vivia humilhado, entre no palácio e ainda se assente na mesa e no lugar de honra junto com o rei. Tem uma ordem aqui que é para um povo lá de Aparecida do Taboado, que ninguém dava nada, começar a viver uma nova perspectiva de vida na presença de Deus. Ninguém imaginava um coxo à mesa. Ninguém aceitava um coxo à mesa. Mas a ordem agora é do rei. O que colocou a placa teve que mandar tirar. Vou conjecturar para você entender. Aqueles que rotularam, aqueles que disseram que você não podia, vão ter que ser o primeiro a abrir a porta e dizer, manda entrar, porque tem algo diferente na vida dele. Está perdendo a oportunidade de dar um glória. Os pés de Mefibosete foram triturados. A alma dilacerada, porque perdeu toda a família. Ele era herdeiro do trono. Quem está no trono é Davi. E o herdeiro do trono, que é Mefibosete, que ele é neto da descendência de Saul, vive em Lodebar, uma terra de sofrimento, de vergonha e de desprezo. E ainda uma placa dizendo, coxo e cego não entra. Mas agora alguém vai dizer assim, ei, chegou a hora
daquele que não tinha acesso ter acesso. Chegou a hora daquele que não tinha fartura ter fartura. Chegou a hora daquele que não tinha alegria ter alegria, daquele que não tinha prazer ter prazer, daquele que só tinha humilhação viver o período de dupla honra. Eu estou profetizando isso na tua vida. Deus vai te dar acesso que você não tinha, e aquilo que não acontecia de bom vai começar a acontecer. Deus vai mudar o cativeiro. Se você der pelo menos um glória aqui hoje, vai. Prega para você e diga assim: o acesso que eu não tinha, eu passarei a ter. Diga: eu viverei o melhor no reino de Deus. Você precisa crer nisso. Não são as placas que colocaram na tua frente que vai ditar o que você pode acessar ou não. Deus está mudando o decreto em teu favor. Jesus sabe o que está falando aqui. Sendo um daqueles que estavam com ele à mesa, ouvindo isso, disse: bem-aventurado o que come, ou bem-aventurado o Mefibosete, que não tinha acesso e agora come do pão da mesa do rei. Está pegando isso? Só que é muito violento. Agora tem um porém. Eu acabei de dizer que a tua hora de ter acesso vai. Terceira lição é muito básica. Quando ela chegar, não dê desculpas. Porque tem gente que vive sonhando com uma oportunidade. Quando ela chega, ele diz que não pode. Quando ela chega, ele diz que não tem tempo. Quando ela chega, ele diz que está muito ocupado. Jesus, ele está falando aqui da parábola. Observe a parábola. Ele vai dizendo: mas ele respondeu: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, não a poucos, convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Eu convidei vocês antecipadamente, eu lancei o convite, agora pode vir, a mesa está pronta, a plaquinha com o seu nome já está na frente do teu prato. Festa chique é assim, não é? Então o nome já está aqui, o lugar está reservado, tudo está preparado. Eu disse que tudo está. E todos, um a um, começaram a desculpar-se. E o primeiro lhe disse: comprei um campo e tenho necessidade de ir vê-lo, rogo-te que me desculpes. Tipo assim, eu comprei um campo, uma fazenda, eu nem vi, mas eu comprei. A desculpa do cara. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, nem olhei também, não sei se é gordo, se é magro, eu vou agora lá experimentar, rogo-te que me desculpe. Aí o outro disse: acabo de casar-me, não tenho tempo nem de ir para a igreja, portanto não posso ir. Aí o texto, já estou terminando. Vocês estão aí, gente? Aí o texto diz: e aquele servo ao voltar, fez saber essas coisas ao seu senhor. Então irou-se o pai de família. As nossas desculpas não convencem aquele que nos convida. Imagina se Davi manda a carruagem buscar Mefibosete, ele dissesse assim: eu tenho um monte de coisa para resolver, não posso ir. Quantas oportunidades nós jogamos fora porque damos desculpas. Quantas oportunidades nós jogamos fora porque nós não temos tempo. Quantas oportunidades de ter acesso àquilo que vai mudar a história da nossa vida, mas nós damos desculpas. Mas deixa eu fechar a mensagem de uma forma violenta. Por que Jesus está falando de Mefibosete aqui? Porque o texto diz assim, observe bem: e aquele servo ao voltar fez saber essas coisas ao seu senhor. Então irou-se o pai de família e disse ao seu servo: saia apressadamente, arranca a placa aí da porta dizendo que não pode entrar coxo e cego, e saia apressadamente pelas ruas e praças da cidade, e traz aqui os pobres, os mancos, os cegos e os coxos. Já que os bonitinhos dos judeus não querem, busca aqueles que ninguém dava nada e faz ser a minha igreja para fazer a diferença na mesa. Está pegando isso?
Bata no peito e diga assim: eu não darei desculpas. A mesa pronta, os pratos colocados, os nomes lá, e ninguém quer ir. Ninguém quer se assentar à mesa. Cansado. Tem que ver a junta de boi. Tem que ver outros negócios na internet. Chegou os amigos, os parentes. Não, hoje não dá. Avisa que hoje não dá. Aí aquele que convidou diz: então faz o seguinte, arranca a placa e manda buscar quem não tinha direito de entrar. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Se você não se levanta para ir, Deus levanta pessoas que não tinham condições de se levantar e coloca no nosso lugar. Você não pegou a ideia. Se você não se levanta para atender o convite de Deus, Deus levanta quem não tinha condições de se levantar, coxo, e coloca no nosso lugar. A mesa está pronta. Eu prego constantemente para vocês que tudo que você precisa está pronto. Tudo que você precisa está preparado. Sabe qual é o problema? Que nós não acessamos? Damos desculpas. Damos desculpas. Um dia eu não vou porque eu estou mal-humorado. Outro dia eu não vou porque eu estou chateada. Outro dia eu não vou porque teve uma tretazinha em casa. Outro dia eu não vou porque deu um problema no carro. E aí você perde o direito de acesso. E aí você deixa de desfrutar as maiores experiências de bênção de Deus para a tua vida. Acesso negado. E quando nós temos a oportunidade de acesso, nós damos desculpas. Você está aí, irmão? Todos que deram desculpas ficaram de fora. Eu imagino o dono da casa, o rei, o chefe de família dizendo assim: não tira nem o nome da mesa, só coloca outros no lugar. Só coloca outros no lugar. Mas a mesa não fica vazia. O reino de Deus não para. As bênçãos de Deus continuam fluindo. Filho de Timeu entendeu, acessou. O Mefibosete entendeu, teve acesso à mesa. Por que nós não estamos acessando o que Deus tem para a nossa vida? Por que nós estamos perdendo oportunidades de acessar coisas extraordinárias para a nossa vida? Porque se nós não nos levantarmos, Deus levanta pessoas que não se levantavam. Eles não se levantavam, não é porque eles não queriam, é porque eram coxos. Porque aqueles que podem se levantar dão desculpa. E aí Deus levanta quem não sabia falar, mas bota para pregar na frente, no lugar do poliglota. Aí Deus pega a irmãzinha que cantava desafinado e trabalha a voz dela para cantar no lugar da cantora que acha que é insubstituível. Diga assim: eu vou acessar meu lugar. Só que só valoriza o acesso à mesa quem sabe o valor que tem, a dificuldade que foi para ter acesso. O Mefibosete sabia o que era viver em Lodebar. O Mefibosete sabia o que era ser desprezado como coxo. Só valoriza o ar, irmão, quando ele falta. Você não dá valor ao ar porque você está respirando bem. Você pode ver que nessa pandemia faltou respirador e o povo ficou desesperado. Você está aí, irmão? Só se valoriza quando falta. Só se valoriza quando perde.
Quando se tem, parece que não tem valor. Parece que a família não vale nada, parece que o ministério não vale nada, parece que a palavra não vale nada, parece que a igreja não vale nada. Tanto que Amós 8,11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei grande fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E andarão vagabundos de um lado para outro, procurando, buscando e não acharão. Hoje para vir na igreja dá trabalho, mas vai chegar um dia que as pessoas vão chorar para ouvir uma mensagem e não vai poder. Você já notou o quanto que uma mãe faz falta depois que ela parte? Você já notou como que alguém faz falta depois que parte? Enquanto permeia a terra, é xingamento, é discussão, é desvalorização. Mefibosete entendia o valor à mesa, porque ele vivia na terra de Lodebar. Porque ele entendeu o que era sofrer, o que era sofrimento. Só sobe o valor que tem um arroz com feijão quem nunca teve nada para comer. Só sobe o valor de um cobertor quem já enfrentou o frio de verdade. Só sobe o valor de um abraço quem realmente viveu a solidão. Só sabe o valor da cura quem um dia teve que lutar contra a enfermidade. Eu espero que essa mensagem entre no teu coração. E no final eu espero que você consiga me explicar o que eu estou pregando, porque tem gente que parece que está lá fora. Deus quer te dar acesso. Mas quando você tiver acesso, você vai dar valor? Não me responda. Deus quer te dar acesso, mas quando Ele te der acesso, você vai dar valor? Queridos, entenda o que eu estou pregando aqui. Eu e você não tínhamos direito, acesso à salvação. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor não merecido. Quando Jesus é crucificado, quando ele é ferido na casa dos seus amigos e os judeus não o aceitam, abre-se o Novo Testamento, a nova aliança. Por isso que Paulo diz: e pela graça sois salvo. Nós somos os coxos e cegos aqui que não tínhamos acesso. Aí vem Jesus, ele morre, vai diante de Deus, porque quem não podia entrar, pode entrar agora. Quem não tinha acesso, tem acesso agora. Você já parou para entender isso? Israel deu desculpas, não reconheceu o Messias. Aí Jesus vai e enfrenta a espada do Éden, a vence, para nos dar acesso de volta. Você está aí, irmão? O seu acesso foi pago com preço de sangue. A tua vitória foi paga com preço de sangue. Se você não valoriza o sangue de Cristo na cruz, você não valoriza o maior código da Bíblia Sagrada. Pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça, e a graça nos alcançou pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O pecado traz a deformidade. O que é pecado? A amartia, errar o alvo. Aí Jesus vem e diz: agora você não erra mais o alvo. Olha a porta aqui, entra por ela. Você está pegando isso? O acesso foi negado, mas Jesus nos deu o código de acesso de novo. Diga para você: Jesus me deu o código de acesso ao reino. Ele te deu o código de acesso. Valorize esse código. É por isso que ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome. Olha o código. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Aí o cego sabia disso. Jesus, filho de Davi, estou pedindo no teu nome, tem misericórdia de mim.
Vocês estão conseguindo ler isso? Jesus precisou nos ensinar: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Mas o cego se antecipou, já sabia disso. Jesus, filho de Davi, a misericórdia que Davi não teve, o Senhor vai ter. Eu estou pedindo no teu nome. Aí Jesus olha e fala: o que queres que eu te faça? Já que eu estou pedindo no teu nome, eu quero ver. O que queres que eu te faça? Eu quero a mudança na minha casa, na minha família. Vai ter acesso, vai acontecer. Fica de pé, vamos terminar. O acesso foi negado, mas Jesus está devolvendo o acesso a cada um de nós aqui nesta noite. Feche os seus olhos por alguns segundos. Jesus está devolvendo o acesso a cada um de nós aqui. Jesus está devolvendo o acesso a cada um de nós aqui. O que você almeja? Tem um lugar na mesa para você. O texto encerra dizendo assim, que ele convidou os coxos, os aleijados, todos. Então o servo disse: Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Sabe por que encerra dizendo ainda há lugar? Porque tem muita gente lá fora que ainda precisa conhecer Jesus. Sabe por que ainda há lugar? Tem muito coxo, muito cego que não conheceu o evangelho ainda. Que Jesus está falando assim: vai lá e busca. Vai lá e fala o que eles têm valor. A família não valorizou, mas vai lá e diz que eles têm valor. A sociedade não valorizou, mas vai lá e diga que eles têm valor. Diga que ainda há lugar. Ainda há um lugar para aquele usuário que passa aí na rua que você zomba. Ainda há lugar para a prostituta que você olha e zomba da cara dela. Lembra que um dia eu e você fomos impedidos, havia uma placa que nos impedia. Todos nós nascemos debaixo de um pecado original. Jesus está olhando para mim, para você, está dizendo: você valoriza a mesa? A mesa realmente tem provisão? É bom se relacionar com aquele que está à mesa? Então busca, porque ainda há lugar. Busca, porque ainda há lugar. E ele mandou buscar quem ninguém valorizava, quem ninguém dava nada. Porque o lugar na mesa não é por status social, não é pelo valor de depósito e de saldo bancário. O lugar na mesa é por coração quebrantado na presença de Deus. Ainda há lugar.